vocês estão? Aqui quem fala é Tânia, sou professora de Química da Escola Estadual Cassiano Mendes. Chegamos hoje à quarta semana do PET. Já trabalhamos sobre concentração em quantidade de matéria, massas molares e também sobre fração em quantidade de matéria. Já fizemos atividades, já corrigimos. Eu creio que todas as dúvidas foram sanadas durante as nossas videoconferências, certo? A partir de hoje, nós vamos começar a falar um pouco mais das soluções. O que são soluções? Soluções são sistemas homogêneos e no nosso caso aqui, sempre vai ser uma solução líquida. Embora existam soluções sólidas e gasosas, para o nosso assunto de agora, vamos trabalhar apenas com soluções líquidas, certo? E as soluções, elas podem ser manipuladas de diversas formas. Eu posso adicionar água, eu posso retirar água, eu posso adicionar uma outra solução com o mesmo soluto, ou eu posso adicionar uma outra solução com um soluto diferente. Aí, de acordo com o tipo de soluto, o tipo de solvente que eu adicionar, o tipo de solução que eu adicionar àquela outra, eu vou ter um tipo de operação diferente. Nós vamos falar hoje a respeito da adição de água. O que significa adição de água? A adição de água recebe o nome de diluição. E significa o quê? Que quando eu coloco água em uma solução, eu estou diminuindo a sua concentração. Então, por exemplo, quando a gente compra aquele suco de garrafinha do supermercado, para a gente tomar, o que a gente faz? Olha lá quantas partes de água devem ser adicionadas para que a gente possa consumir aquele produto, não é verdade? Então, quando você adiciona a água para o suco poder ficar bebível, né, ficar mais saboroso, e você conseguir aproveitar mais o sabor da fruta, quando você coloca a água, você está fazendo uma diluição, tá? Então, recapitulando, diluir é você adicionar água, como é esse caso aqui do exemplo que a gente vai fazer agora. Para a gente calcular a diluição, existe uma fórmula que fala assim, ó, que a concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Aí lembrando que essa concentração aqui, ela pode vir expressa em qualquer unidade que eu estiver trabalhando. Pode ser em gramas por litro, pode ser em mol por litro, em qualquer uma que eu quiser. Pode ser em título, não tem problema. Eu só vou substituir a unidade aqui. Se for título, vai ser se for título, eu vou usar o valor que eu tiver. Se for molaridade, eu vou usar lá o mesmo valor que eu tiver, sempre substituindo a unidade de concentração aqui. Então, não importa qual delas apareça. Então, vamos ver o exemplo. Falou o seguinte, que volume de água deve ser adicionado a 600 ml de uma solução, 4 mols por litro, molaridade, né? A fim de que a sua concentração se reduza à metade. Então, vamos pegar esse exemplo aqui e jogar para aquele ali. Então, o que nós temos de solução aqui? Nós temos 600 ml, certo? E também, esse é o volume, certo? E também nós temos uma concentração, que na verdade é mol por litro, né? Que falou que é quanto? Que é 4 mols por litro. Então, quer saber, na verdade, quanto de água eu estou adicionando aqui para que essa concentração se reduza à metade? Se ela é 4, ela vai se reduzir a 2. Então, vamos aqui aplicando a fórmula. Ó. Então, a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a inicial, que é 4 mol. Então, a concentração inicial, 4 mol. O volume que eu tinha antes de colocar a água era 600 ml. Não tem problema você usar em ml. Aqui não precisa converter. Está perguntando, ó, que volume de água? Então, eu vou achar quem? O volume final. Quando falou aqui, ó, a fim de que sua concentração se reduza à metade. Ela não era 4 no início? Então, a metade de 4 vai ser 2. Então, 2, e eu não sei qual é o valor do volume final.
porque perguntou quanto de água que eu vou adicionar. Então, como eu não sei quanto eu adicionei, eu não sei com quanto eu fiquei aqui. Então, vamos lá. 4 vezes 600 vai dar 2.400. É igual a 2 VF. Então, 2 VF é igual a 2.400. VF vai ser igual a 2.400 dividido por 2. Então, o volume final vai ser igual a 1.200 ml. Então, se esse é o volume final, quanto foi que eu adicionei? Então, se no final eu tenho 1.200 e eu tinha quanto no início? Eu tinha 600. Então, 1.200 menos 600 vai ser igual a 600 ml. Então, esse foi o volume de água que eu adicionei aqui, ó. 600 ml de água que eu adicionei aqui para que essa concentração reduzisse de 4 para 2 mols por litro. E se ao invés de adicionar água, eu retirasse água? Como é que a gente iria resolver isso aqui? Vamos ver como é que a gente faz? O próximo exemplo. Temos agora, no segundo exemplo, uma outra solução numa situação diferente. Observa bem, aqui a gente tem uma solução, ela está sofrendo aquecimento, lembra? Toda vez que a gente coloca o triângulo, indica que ela está sofrendo aquecimento. Como ela tem um soluto aqui, pode ser um açúcar, pode ser um sal, o sal não evapora, então só a água é que está saindo aqui. Então, o que que falou aqui, ó? 4 litros de uma solução, então aqui nós temos no início 4 litros de uma solução, 10 gramas por litro é sua concentração, sofreram aquecimento e foram reduzidos a 2,5 litros. Então, o que que nós tínhamos inicialmente? A gente tinha 4 litros de solução que estava de concentração 10 gramas por litro. Isso aqui foi aquecido, parte da água foi embora, não é isso? Então, depois do aquecimento, eu passei até quanto? 2,5 litros. E quer saber qual é a concentração? Então, para a gente fazer, a gente vai usar a mesma fórmula. A concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então, o que que nós tínhamos no início? Nós tínhamos 4 litros de uma solução, 10 gramas por litro. Então, a concentração era 10, o volume eram 4. Então, 10 vezes 4. Perguntou qual é a concentração da solução resultante. Então, quer saber qual é a concentração final, certo? Então, falou que ferveu, né, e reduziu a 2,5. Então, isso quer dizer que 1,5 litro de água foi embora e só ficou aqui 2,5. Aí, vamos lá? Então, 10 vezes 4, 40, é igual a 2,5 CF, não é isso? Concentração final. Então, a concentração final vai ser igual a 40 dividido por 2,5. Então, a concentração final vai ser igual a 16 o quê? Gramas por litro. 40 por 2,5 é igual a 16. Resposta final. Então, o que que você percebeu? Por que a concentração aumentou? Tá vendo que ela era 10, passou a 16? Por que ela aumentou? Porque parte da água que diluía essa solução, ela foi evaporada, certo? Então, na aula de hoje, a gente viu sobre a diluição, que é uma adição ou uma retirada, né? Às vezes também, dependendo da situação, é uma adição de água para que a concentração aumente. Se eu quiser, então nós vimos sobre a diluição. A diluição é uma adição de água para que a concentração diminua, certo? Adiciono água, diminuo a concentração, retiro água, aumenta a concentração. Então, diluição significa adição de água para reduzir a concentração. A gente fecha hoje a nossa primeira etapa do PET. A semana que vem a gente começa uma etapa nova, com matérias novas. E eu espero que vocês estejam bastante empenhados
e continue sendo sempre participativos como vocês são e que a gente consiga fazer aulas bacanas e que eu consiga atingir o meu objetivo, que é trazer um pouco mais de aprendizagem, um pouco mais de esclarecimento dos conteúdos para vocês. Fiquem ligados no canal Se Liga Educação, fiquem ligados na apostila do PET, façam todas as atividades que são propostas e principalmente fiquem ligados às nossas aulas virtuais que a gente tem feito pelo WhatsApp, tá? Conto com vocês, conto com a participação de vocês sempre. Um beijo, um cheiro e até a semana que vem, se Deus quiser.